Gravação iniciada, presidente. Olá, senhores. Bom dia. Dando seguimento aqui aos trabalhos da nossa reunião de julgamento de fevereiro de 2021, agora já valendo-se aí do permissivo da legislação que trata do tema, a gente já vai antecipar o julgamento dos processos já da parte da tarde, já que terminamos dentro do horário, até de forma antecipada, todos os processos pautados originariamente para amanhã, deste dia 2 de fevereiro. Ressalto que essa primeira turma ordinária da segunda Câmara da segunda sessão está operando hoje com apenas 6 conselheiros, são eles, na ordem de votação, o conselheiro Francisco Barita, conselheiro Douglas, conselheira Débora, conselheiro Sávio, conselheiro Rodrigo e eu, Carlos Alberto, todos conselheiros titulares, e operando apenas com 6 por conta da saída do conselheiro Marcelo, titular que nos deixou para compor a Câmara Superior na reunião de janeiro, e ainda da impossibilidade de comparecimento do conselheiro Daniel Mello a essa reunião de julgamento por motivos particulares, razão pela qual todos os processos do conselheiro Daniel foram retirados de pauta e devem integrar a sessão subsequente, né, a nossa reunião subsequente. Então, com isso, a gente está agora no processo item 25 da pauta, já que não temos nenhuma participação externa nessa tarde do dia 21, do dia 2. Vamos começar pelo processo da JCR, beneficiamento de materiais. É um contribuinte que é titular dos processos 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Todos de relatoria do conselheiro Sávio. Por favor, conselheiro Sávio, fique à vontade para iniciar o julgamento pelo processo que entender mais proveitoso para a nossa reunião. Boa tarde, presidente. Nesse caso aqui da JCR, eu coloquei uma planilha aqui no primeiro processo, tá? Que é o item 25. A gente aqui, como no caso anterior, realizado pela manhã, não precisa estar analisando ali todos os processos, porque, no final das contas, aqui também os argumentos levantados ali em sede de recurso são basicamente os mesmos, tá? Eu estou iniciando aqui pelo processo de final 2008-11, que é o item 25, tá? A autuação que diz respeito aqui à exigência de parte dos segurados, né? Contribuição parte dos segurados, referente às remunerações pagas aos contribuintes individuais não incluídas em folha de pagamentos e nem em GFIP. Então, basicamente, o objeto de todas as autuações aqui relativas aos 6 processos gira mais ou menos em torno disso, tá? A exceção do último que a gente vai tratar aqui, certo? Então, aqui, de acordo com o relatório fiscal, a autoridade fez a apuração aqui de que a empresa não havia feito ali a inclusão de todos os segurados na GFIP, enfim, nas folhas de pagamento. E aí houve um despacho aqui de folha 7273 para que a autoridade fiscal apresentasse manifestação quanto à condição dos prestadores de serviços, se eram contribuintes individuais ou pessoas jurídicas. A autoridade acabou elaborando aqui a informação fiscal de diligência de folhas 85, 86, prestou os devidos esclarecimentos aqui, né, tais quais solicitados anteriormente, e aí a empresa foi devidamente intimada da elaboração dessa informação fiscal e acabou não apresentando qualquer manifestação complementar, tá? Eu até acabei não mencionando aqui onde é que está a impugnação, folhas 46, 43, 45, passei batido aqui, mas enfim, a empresa apresentou ali os argumentos e tal,
os autos foram para a DRJ acabou convertendo aqui o processo julgamento em diligência, né? A autoridade acabou prestando as informações complementares, a empresa foi devidamente intimada e não apresentou qualquer manifestação complementar, e aí, no final, os autos foram encaminhados para a DRJ, que entendeu por negar provimento à impugnação, tendo em vista que não restou comprovado aqui o recolhimento das contribuições lançadas. E aí, presidente, a empresa foi devidamente intimada, né? E apresentou aqui tempestivamente recurso voluntário de folha 101 a 140. É um recurso um tanto extenso, tá? E aí, o que é que a empresa vem alegar aqui, certo? Eu até, se vocês estiverem aqui acompanhando pela planilha, tem uma coluna que eu denominei aqui alegações recursais, certo? O que é que a empresa vem alegando? Primeiro, suspensão do crédito, indevida aplicação da multa e juros, possibilidade de compensação de empréstimo compulsório com tributos federais, do entendimento do STF quanto à natureza do empréstimo compulsório sobre a energia elétrica, entendimento do STJ em relação aos limites orçamentários e à natureza jurídica da compensação, da responsabilidade solidária da União, que é o Tesouro Nacional, do direito subjetivo às certidões de efeitos negativos ou positivas com efeitos negativos, da violação ao direito à compensação, do direito de compensação tributária constitucional, da inconstitucionalidade do artigo... Oi. Eu não sei, todo mundo apagou para mim aqui, só você que manteve aqui a sua imagem, Rodrigo está indo e voltando, está todo mundo acompanhando normalmente aí? Eu estou acompanhando, sim, presidente. Sim, presidente. Sim. Ok, então certamente é o meu sinal aqui que não está grande coisa. Então, por favor, o Sávio eu estou vendo bem, mas vi que os colegas acabaram apagando aqui, por isso o questionamento. Por favor, Sávio, continue. Continuando aqui, presidente, alegação 10, da inconstitucionalidade da aplicação do artigo 1º do decreto 20.910 de 32, em relação às obrigações da Eletrobras, da imprescritibilidade das debêntures da Eletrobras e da inconstitucionalidade das sanções políticas. Enfim, como eu falei para vocês aqui, é um recurso um tanto extenso, tá? Mas que, no final, eu só estou conhecendo aqui da alegação relativa à multa e os juros, porque, como vocês bem percebem aí, as alegações não têm não tem qualquer vinculação com o objeto de discussão aqui, tá? Então, nesse processo aqui, eu estou conhecendo em parte do recurso, estou fazendo aquele apanhado que a gente já conhece aqui em relação ao conhecimento das matérias, e na parte conhecida, que é em relação às alegações de que a multa e os juros são ilegais e ou inconstitucionais, e as alegações de violação ao princípio da vedação ao tributo com efeito desconfisco, eu estou aplicando a súmula CAF número 2. No final das contas aqui, presidente, eu estou conhecendo em parte do recurso e na parte conhecida estou negando provimento, tá? Esse resultado, se a gente quiser já antecipar, vai se replicar também no item 26, que é a mesma coisa. O que é que vai mudar do item 25 para o 26 é tão somente o tributo aqui exigido. No 25, nós temos as partes dos segurados, contribuintes individuais. No item 26, nós temos a contribuição sobre os empregados, sobre a remuneração dos empregados individuais. Então, no 25, nós temos lá a autuação com base no artigo 12, inciso 5 da 8.212. No 26, nós temos aqui a autuação com base no artigo 22.3 da 8.212. O resultado é o mesmo. As alegações da impugnação e dos recursos são os mesmos, tá? Então, é conhecer em parte e negar provimento. Desculpe. Quando você começou a ler que você aponta 2 folhas de impugnação e mais de 40 de recurso voluntário, alguma coisa já estava estranha, né? Já chama atenção, em particular pelo teor do que se discute aqui, que é tema relacionado a crédito público, compensação e tal, e que realmente não tem muito a ver com o que se discute nos autos, né?
Conselheiro relator negando provimento a recurso voluntário, mas ainda assim conhecendo apenas em parte, na parte que trata de multa. Conselheiro Guarita, como vota? Eu acompanho o conselheiro relator. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Eu também acompanho com os relatores, processo 25 e 26, fica com o seguinte resultado. Acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sem conhecerem parte do recurso voluntário, por este tratar de termos estranhos litígio administrativo instaurado com impugnação e lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, negar-lhe provimento. Vamos ao próximo, Sávio, é o 27? Vamos ao próximo aqui, presidente. A gente nem precisa abrir aqui o processo, está tudo planilhado, tá? A discussão, melhor dizendo, as alegações são mais ou menos as mesmas, tá? O que é que vai diferenciar aqui é o resultado de um para o outro, certo? Nesse 27 aqui, nós temos aqui uma discussão, aliás, a autuação tem por objeto o adicional de Gilhat para financiamento da aposentadoria especial após 25 anos, certo? E aí, nesse processo em específico, o contribuinte traz, na impugnação, mais ou menos aquelas alegações que haviam feito nos recursos voluntários anteriores, tá? Quais sejam? Suspensão do crédito, da indevida aplicação da multa e dos juros, possibilidade de compensação de empréstimo compulsório, entendimento do STF, entendimento do STJ sobre limites orçamentários, natureza jurídica da compensação, responsabilidade solidária da União, direito a certidões, violação ao direito à compensação, direito de compensação tributária constitucional, enfim, a mesma coisa, tá? E aí a DRJ acabou julgando a impugnação improcedente, chega no recurso, o contribuinte replica todas essas alegações, acrescentando uma última, que a gente já viu aqui, que diz respeito ao quê? Da inconstitucionalidade das sanções políticas, tá? Então, o desfecho desse caso aqui é o quê? Eu estou conhecendo em parte do recurso, porque essa última alegação da inconstitucionalidade das sanções políticas não foi objeto do litígio, instaurado com a impugnação, e na parte conhecida, aqui eu estou aplicando o artigo 57 do RICAF. Basicamente as mesmas coisas. Todas as alegações são ali, não apresentam qualquer vinculação com o objeto discutido, né? Olhando aqui o termo de verificação fiscal, o fiscal fez uma planilha com vários debicados lançados nessa operação. E tem dois, pelo menos, aqui que chamam a atenção, que é glosa de compensação sem amparo legal, mas com liminar judicial. E outra é glosa de compensação sem amparo legal ou judicial. É o último processo que tem essa questão da glosa. Ah, tá, mas não o crédito de compensação tem a ver com o crédito de título público? Desculpa, presidente, não consegui compreender. O crédito utilizado nessa compensação que foi glosada tem a ver com o crédito de título público da Eletrobras? Pelo que eu me recordo aqui, sim. Mas aí é exatamente isso, entendeu? E aí o contribuinte de tratar desse mesmo tema em todos os processos. Ele pegou todos os processos. É exatamente isso. Mas ele tem a ver, sim, com essa questão de crédito da Eletrobras, e aí o entendimento da autoridade, claro, foi no sentido de que não dava para haver a compensação ali, só dá para haver a compensação de acordo com o que consta ali na legislação de regência. Então, enfim, ok, então vamos, nós estamos no 27, não é isso? 27. Aí o 27, o desfecho é esse, né? Porque no recurso ele fez uma alegação diferente daquelas que constavam na impugnação, relativa a essa inconstitucionalidade das sanções políticas. Então, no final, eu estou conhecendo em parte do recurso, porque eu não estou conhecendo dessa última alegação, e na parte conhecida, eu estou aqui aplicando a decisão da DRJ, né, que diz o quê? Compensação tributária, títulos da Eletrobras, não é possível compensar, inconstitucionalidades, juros juros e multas que foram aplicados com respaldo legal, questão das certidões, da CND, não há possibilidade da gente discutir isso aqui, então, no final, a impugnação foi julgada procedente e o crédito foi mantido.
Perfeito, senhores. Compensação com título público, que a gente já se deparou algumas vezes com ela, né? Como vota, conselheiro Guarita, Eu acompanho o relator. Douglas, Acompanho, presidente. Débora, Acompanho. Rodrigo. Também acompanho, presidente. Ok, senhores, então o processo 27, da mesma forma, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas externos litígio administrativo instaurado com impugnação ao lançamento, na parte conhecida por unanimidade de voto negado de provimento. Processo 28, Sábio? Aí, É a presidente, fundamental 68 desse caso? isso. E o argumento é o mesmo. Aí o processo 28 e o processo 29 vão ter o mesmo resultado, certo? Processo 28 CFL 68, processo 29 CFL 30. Nas duas impugnações, o que é que a empresa falou? Que o pedido de isenção da multa deveria ser acatado, porque estaria ali apresentando as GFIPs, né? Que a empresa era infratora primária, que o verdadeiro objetivo do agente ali fiscalizador é orientar a empresa, que no final cumpriu rigorosamente com o que foi orientado, enfim, a mesma coisa, tá? E aí, qual foi o desfecho aqui da DRJ? Em ambos os casos, a correção foi parcial, e aí a multa não foi possível, ou melhor dizendo, relevar ou atenuar a multa aqui, certo? Ainda que se tratasse de infrator primário. E aí, presidente, chega no recurso voluntário, já estou tratando dos dois casos aqui em conjunto, tá? O contribuinte faz aquelas mesmas alegações que a gente já viu aí nos casos anteriores, que nesses casos em específico, os itens 28 e 29, não tem nada a ver com aquilo que ele havia mencionado na impugnação, certo? Então, ele tece as mesmas alegações que ele fez lá naqueles processos anteriores. Nesses aqui, ele tinha feito o quê? Não aplica a multa por conta da isenção, eu sou primário, eu estou corrigindo aqui a falta. Nos dois casos, impugnação só teve esse objeto. E aí chega no recurso, ele sai tratando ali. Suspensão do crédito, indevida aplicação da multa, possibilidade de compensação de empréstimo, entendimento do STF, inconstitucionalidade de sanções políticas, enfim. E aí, nesses dois casos, eu não estou conhecendo do recurso, porque as matérias são totalmente estranhas ao litígio instaurado com a impugnação. Senhores, considerações? Como vota conselheiro Guarita? Conselheiro Sábio, nesse caso, não conhecendo do recurso voluntário. Eu acompanho. Acompanho, presidente. Douglas, Débora. Acompanho. Também acompanho, presidente. Ok, Rodrigo. Eu também, então, acordo de membro do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso voluntário, por este tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento. Esse é o resultado do processo 29. Esse é o 29 e o 30, Sávio? São os dois, presidente. 28 e 29, que são obrigações acessórias. Desculpa, 28 e 29, né? O Isso. CFL 68 e o deixar de preparar folhas. Isso. Processo 30. Aí o 30 diz respeito aqui à glosa, tá? Esse em específico, glosa das compensações efetuadas sem amparo legal. Então, é basicamente o que a gente já tinha... É mesmo, é Eletrobras. A mesma coisa aqui, certo? Processo anterior, que a gente já julgou, só que já discutiu a questão da possibilidade de utilizar o título público, não é isso? Isso. Aí só tem uma peculiaridadezinha aqui, presidente, que é em relação a uma alegação aqui que ele faz em sede de impugnação em réplica, também em sede em recurso voluntário, que diz respeito ao quê? Nulidade aqui do processo. O que é que ele fala aqui?
tanto na impugnação quanto no recurso voluntário, que não existem os autos prova de que o órgão autuante foi designado pela autoridade competente para praticar atos de fiscalização, que faltava ali ao auditor legitimidade legal e constitucional para instaurar por si só o procedimento fiscal. Então, assim, é uma alegação, né? E aí, nessa parte, aí voltando, né? Ele faz as mesmas alegações ali, né? Essas alegações de crédito da Eletrobras, possibilidade de aproveitamento de debêntures, eu não estou conhecendo dessas alegações, tá? O conhecimento do recurso se restringe ao que é essa nulidade aqui do MPF, a indevida aplicação da multas e dos juros e mais ou menos ali ligada ali a questão da multa, capacidade contributiva e efeito confiscatório, né? Então, a alegação preliminar de nulidade eu estou rejeitando, estou aqui até colacionando umas duas jurisprudências que dispõem que o MPF é instrumento de controle interno, que eventuais irregularidades atinentes ao MPF por si só não induzem a nulidade do processo, enfim, basicamente isso, tá? E em relação às outras alegações, relativas a multas, inconstitucionalidades e ilegalidades e efeito confiscatório e tal, eu estou aplicando a súmula CAF número 2. Então, basicamente é isso, com essa peculiaridade da nulidade do MPF em consequência do processo. Ô, Sávio, sendo esse caso aqui de compensação, na impugnação ele não trouxe matéria relacionada à Eletrobras? Não, era isso que eu ia comentar agora. No único caso que ele deveria comentar, ele não comentou. Pois é, eu até vou checar isso, mas eu vi aqui essa planilha aqui o Rodrigo já fez essa verificação aqui. Eu vi que ele começa falando de MPF, a nulidade por causa do MPF, bate muito na questão do MPF, tal, daqui a pouco ele já parte para indevida aplicação de multa e juros, capacidade contributiva com fisco. Só foram essas três. E pronto. Ele não bate na questão da Eletrobras, a possibilidade de compensação. Né? Talvez tenha ajudado errado. Naquele processo aqui não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver, mas ele numerou certo aqui. Esse aqui é o final de 2010-65. Né? Enfim, então... Tem uma diferença que o outro eram processos que eram compensações indevidas, sem amparo legal, mas com um amparo em decisão judicial. E esse é indevida sem amparo legal e sem decisão judicial. Então, pode ser que ele tivesse a decisão judicial só naquele outro da Eletrobras e ele tentou argumentar lá e tal. Mas, enfim, então, nesse caso, você também está conhecendo em parte, Sávio, para negar provimento, não é isso? Perfeito, presidente. Conhece em parte e nega provimento. Senhores, considerações? Como vota a guarita? Item 30. Eu acompanho o relator, com certeza. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Eu também acompanho o conselheiro relator, e assim, por item 30 da JCR, beneficiamento de material limitada, após o membro colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em parte do recurso voluntário, por este tratar de termos externos do litígio administrativo instaurado pela impugnação ao lançamento, e na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento. Item seguinte, item 31, Universidade do Professor, processo final 2007-77, como disse item 31, relatoria do conselheiro Douglas. Por favor, conselheiro. Esse processo aqui, presidente, ele está retornando. Em julho, a gente converteu em diligência para que a unidade juntasse cópia legível do AR. Tinha um AR dobrado e a gente não conseguia verificar, de fato, a data da intimação. Eu vou ler só a parte já grifada ali. Na sessão de julgamento de 3 de junho, junho de 2020, a escolhendo da turma decidiu por converter o julgamento em diligência, para que a unidade preparadora juntasse aos autos cópia legível do AR, de folha 275,
A cópia legível do AR foi juntada à folha 315, e aí, na verdade, aqui é a questão da intempestividade. No caso em questão, o autuado recebeu a intimação do acórdão de primeira instância em 1º de 4 de 2009, então folha 279 e 315, aplicando-se a contagem conforme estabelecido no artigo 5º, então, e só apresentou, na verdade, o recurso no dia 6 de 5 de 2009, 2 dias depois do prazo, sem nenhuma justificativa. Então, não estou conhecendo o recurso, presidente. Mas aqui, eu acho que ainda continua dúvida, né? Porque não tem a data de recebimento no AR. Folha 315, só tem o carimbo da unidade postal. Qual era a data anterior? Qual era o AR anterior, Douglas? Não, o AR anterior era 275, mas ele estava dobrado. Aqui é o AR primeiro, o histórico também diz que é dia primeiro, né? Aqui o histórico foi o 279, mas é Isso. aquela questão, né? O histórico não vale porque não tem assinatura. E o AR que tem assinatura, ali, o campo recebido em está em branco. E aí vamos para a regra dos 15 dias. Ciência, 15 dias após a postagem. E aí é tempestivo o recurso. É. Lembra que esse era um dos casos, até que eu comentava assim, olha, a necessidade da gente verificar, não acolher aquele extratinho lá da data da ciência, é porque se o contribuinte não botou a data, se não tiver essa data fixada no AR, vai contar 15 dias depois. Sim. E é o caso, né? Só um minuto, presidente. A DRJ já acolheu aqui os erros e erro de cálculo suscitados pela defesa.
A DRJ acolheu em parte, mas o contribuinte ainda questiona aqui alguns lançamentos e tal. Eu queria, e aí talvez fosse mais adequado dar uma olhada com um pouco mais de cautela nesse caso, porque ele aponta até livros, documentos. Douglas, podemos tirar o processo em vista de mesa para voltar amanhã? Pode ser, presidente. Pode ser assim? Sim. Tá, então vamos pular esse processo, tá? Só não vamos jogar ele agora, para a gente concluir o julgamento dele amanhã. Vamos então ao processo seguinte. Deixa eu só anotar na pauta aqui para eu não me perder, porque depois eu preciso registrar isso nas. Processo seguinte é o item 32, engenharia elétrica, são dois processos do mesmo contribuinte. Engenharia elétrica Paraíso de Itanhaém. Relatoria do conselheiro Francisco Nogueira Guarita. Conselheiro, por favor, fique à vontade. Item 32 e 33, comece por aquele que achar mais vantajoso para a nossa pauta. Um momentinho. Presidente, esse processo de obrigações de NFLD, simplesmente o contribuinte apresentando as mesmas alegações, certo? Foi, no processo número 33, que vamos primeiro para o 33, certo? Ele só fez alegações de inconstitucionalidade das multas e júri de mora, tema que está bastante já discutido na nossa turma. No entanto, nesse lançamento, teve um período que foi decaído, quer dizer, foi de 1 de 1999 a 30 de 4 de 2007. Aí, no caso, eu reconheci a decadência de parte do período e mantive a decisão da DRJ, porque o contribuinte não trouxe nenhum novo argumento, e sem falar no fato que a única alegação que ele fez foi a alegação de inconstitucionalidade das multas e juros. Quer dizer, não atacando em si o mérito da questão previdenciária nesse processo. Aí, então, por conta disso, como esse tema já, assim, dessa DRJ, como ele só questionou a inconstitucionalidade da multa e juros, o tema já bastante discutido entre a gente, entre a nossa turma, não tem por que dar razão ao contribuinte, e por conta disso, eu vou seguir a decisão de piso no sentido de negar provimento. Aliás, perdão, eu vou dar parcial provimento no seguinte, com respeito à decadência, como eu falei. Percebe que a autuação diz respeito ao período compreendido 1 de 4 de 99 a 30 de 4 de 2007, cuja essência contribuinte ocorreu em 21 de 9 de 2007. Por conta disso, apesar da recorrente não ter suscitado a decadência, apesar da recorrente não ter suscitado a decadência, por ser questão de ordem pública, considerando a alteração na legislação sobre o prazo decadencial, que passou a ser quinquenal, e a efetivação de pagamento de contribuições no respectivo período, entendo que deve ser reconhecida a decadência do lançamento efetuado até a competência 8 de 2002, por essência ocorreu em 21 de 9 de 2007. Então, por conta disso, eu passei ao provimento no sentido de excluir a decadência do lançamento efetuado até a competência 8 de 2002. Mas você identificou os pagamentos, Guarita? Sim, eu identifiquei sim, eu acho que eu olhei sim, se eu coloquei porque realmente eu olhei que tinha, mas vamos olhar rapidinho no processo, com certeza. Você não falou especificamente, você falou em relação à verificação da ocorrência de pagamento, certo. O CARF já se manifestou uniforme reiteradamente falando tratando da súmula 99. Certo. E aí, pronto, você não concluiu. Certo. Mas eu coloquei lá que tinha considerado que teve pagamento, quer ver? Olha, aqui bem no início, para uma decadência. Por conta disso, apesar da corrente não ter suscitado a decadência, por ser questão de república, considerando a alteração da legislação sobre o prazo decadencial, que passou a ser quinquenal, e a efetivação de pagamento de contribuição no respectivo período, eu mencionei que houve a efetivação de períodos. Entendo que deve ser reconhecida a decadência do efetuado até a competência 8 de 2002. Se quiserem dar uma olhada, a gente pode dar uma olhada assim, nesse sentido aí, mas com certeza houve pagamento sim. Eu não tenho colocado esses termos. Vamos dar uma olhada rapidinho.
Janeiro 720. Eu estou vendo aqui que a folha 53, né? Começa o relatório de documentos apresentados. Aí tem, a partir de janeiro de 99, GRPS. GPS também. GPS está na outra folha. Nos próprios relatórios menciona que houve guia de previdência social, pagamentos. Ok. A partir de quando você, até quando? Até 8 de 2002. Porque a ciência foi em setembro de 2007. Um novo pagamento até o 2002. Ok. Senhores, considerações? Conselheiro relator, dando provimento, acolhendo aqui de ofício, né, reconhecendo de ofício a decadência e negando provimento ao recurso voluntário. Já identificamos aqui a ocorrência de pagamentos, a justificar aí o início da fluência do prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador. Como vota, conselheiro Douglas? Acompanho, presidente. Conselheira Débora? Acompanho. Conselheiro Sávio? Acompanho, presidente. Conselheiro Rodrigo? Rodrigo? Opa, saiu não? Também acompanho, desculpa. Bom, então eu também acompanho, acordo de membro colegiado por unanimidade de votos em acolher de ofício, em reconhecer de ofício extintos pela decadência, os débitos lançados até a competência agosto, não é isso, Guarita? Exato, 2002. De 2002. Inclusive, no mérito, também por unanimidade de votos, e negar provimento ao recurso voluntário. Esse repete para o processo 33, Guarita? Na realidade, a única coisa que diferencia esse processo do 33 é o fato de que nesse ele alegou a inconstitucionalidade de multas e juros, certo? E já no outro diz que não comprovou esse pagamento ou precauzamento porque houve enchente e por conta disso, quer dizer, não alegou inconstitucionalidade, mas no entanto ele disse, eu não comprovei o pagamento, não precauzamento, porque simplesmente houve uma enchente e aí eu fiquei sem esse documento. Só que ele não apresentou nenhuma comprovação que eu faça essa enchente, porque ele não fez nenhuma ocorrência, não fez publicação, não fez nada. Aí, por conta disso, eu também vou reconhecer a decadência parcial, no caso, até o 2002, e vou utilizar como decisão a decisão de Pires, porque ele não argumentou em nada, os mesmos argumentos por ocasião da impugnação. Daí o provimento, dá para ser o provimento e reconhecer a decadência até agosto de 2002. Ok. Só um minutinho, por favor. Guarita, eu tô achando que é o Ok, contrário, senhor. não? No 32 ele fala da enchente. Pois é, exatamente isso. É porque a gente... Tu começasse pelo 32, foi? Foi. Exato, no 33. Eu falei. Começasse pelo 33. Tá. Não, sobre funcionalidade e essa enchente. O 32 é enchente. Tá, eu me perdi aqui, então. Senhores, eu estou vendo falhar a imagem de todo mundo aqui. Está todo mundo vendo normal? Estou vendo normal, presidente. Normal, presidente.
Então, é só a minha tela aqui, que está indo e voltando, mas, enfim. Mesmo resultado proposto pelo conselheiro relator, que é aqui a negativa de provimento, reconhecendo a decadência até agosto de 2002. O 32 foi segurados e o 33 é parte patronal. Por favor, conselheiro Douglas, como vota? Acompanhe, presidente. Conselheira Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Eu também acompanho o conselheiro relator, e assim para os processos 32 e 33, acordos membro colegiado por unanimidade de votos sem reconhecer de ofício, extintos pela decadência, os débitos lançados até a competência agosto de 2002, inclusive. No mérito, também por unanimidade de voto, negar provimento de recurso voluntário. Com isso, senhores, passamos ao processo Vita e Implementos Rodoviários, item 34, relatoria do conselheiro Sávio. Por favor, conselheiro. Presidente, processo aqui da Vita. Bom, a autuação aqui que tem por objeto exigências de contribuições previdenciárias, aqui está sendo discutido cota patronal, GILRAT, segurados, terceiros, tá? A autuação que diz respeito às competências de fevereiro de 2004 a janeiro de 2006, e aí, de acordo com o relatório fiscal aqui de folhas 40, o que é que dispôs a autoridade fiscal? Os créditos tributários ora notificados têm como fato gerador a prestação de serviço remunerado por pessoas físicas contratadas pela empresa, assim como a remuneração dos diretores. Enfim, basicamente, a questão aqui, a discussão se deu, né, a lavratura do auto, melhor dizendo, se deu porque não houve ali o recolhimento ou a prestação de serviços remunerados ali por pessoas físicas contratadas. É basicamente isso, não houve recolhimento. E aí, presidente, esse processo é bem antigo, né? Nem era Receita, era Delegacia da Previdência, enfim. E aí, em decisão de folhas 90, 99, a Delegacia da Receita Previdenciária de Blumenau entendeu por julgar a impugnação, né, improcedente. E aí eu faço a reprodução da ementa, tá? Eita, agora deixa eu me lembrar aqui, presidente, porque eu estou colocando aqui título de Eletrobras e tal. E realmente fiquei na dúvida se tem essa questão aqui também. Tem a mesma coisa, ó, descabe a compensação de títulos com a Eletrobras e tal. Enfim, esse processo está meio confuso, porque depois da decisão aqui da Delegacia da Receita Previdenciária, a empresa foi intimada do resultado da decisão, não havia apresentado recurso à Câmara de julgamento e tal. E aí foi atestado o termo de trânsito, aqui o trânsito em julgado administrativo, folhas 102, a empresa não havia efetuado o pagamento, o crédito foi para dívida, né? Depois verificou-se que o recurso tinha sido ali protocolado em outro processo, enfim, teve essa confusão aqui, tá, presidente? Eu não estou me recordando muito bem desse processo, até porque foi um dos primeiros que eu fiz aqui, mas eu até tentei grifei ontem, mas não passei tão por todas as questões de forma pormenorizada. Essa questão do recurso aqui, o recurso tinha sido juntado em um outro processo e tal. Houve aqui um pedido de reconsideração, em que a empresa sustentou a inconstitucionalidade do depósito prévio de 30%,
pleiteou pela reconsideração da decisão para que o recurso interposto fosse admitido, e aí, através do memorando número tal, a autoridade entendeu pela legalidade do depósito de 30%. Em despachos de folhas 173, 174, a Agência da Receita em Jaguará do Sul entendeu que não havia previsão normativa que autorizasse o encaminhamento para análise de recurso extemporâneo relativo a processo administrativo previdenciário transitado em julgado, enfim. No final das contas, aqui, a empresa impetrou um mandato de segurança, tá? Até estou mencionando aqui, e conseguiu uma liminar que posteriormente foi confirmada, que teve por objeto aqui o retorno do crédito tributário lançado à fase administrativa, para que fosse dado andamento ao respectivo processo nos termos da decisão obtida nos autos do mandato de segurança. Então, houve essa confusão e, no final das contas, por meio desse mandato de segurança, a empresa conseguiu fazer com que o recurso fosse, de fato, aqui fosse encaminhado para esse CARF. O recurso encontra-se juntado aqui às folhas 127 e 153, tinha sido protocolado tempestivamente, tá? E aqui no recurso, o que é que a empresa alega? Questão do depósito recursal, da exigência do depósito, questão do prazo legal para recolhimento da contribuição. Essa é uma alegação nova, porque aqui ela vai falar mais ou menos do aspecto material da hipótese de incidência da contribuição previdenciária e tal, que não, ainda que houvesse ali os registros, que existissem os registros contábeis, a obrigação tributária só surgia mesmo com o pagamento ou creditamento da remuneração, o que não houve comprovação. Então, como eu falei para vocês, é uma alegação nova. Aí, o que é que a empresa também alegou aqui? Da não vinculação da empresa ao SEBRAE e da inexigibilidade do INCRA. Então, assim, são matérias que, no final das contas, são batidas, né? Vamos pôr nesses termos. Questão do depósito aqui eu estou superando, com base na súmula vinculante 21 do STF. Questão do conhecimento dessa matéria aí do fato gerador ou hipótese de incidência da contribuição, não estou conhecendo, por se tratar de matéria nova. Questão da obrigatoriedade do recolhimento da contribuição destinada ao SEBRAE, eu estou fazendo aqui um apanhado da legislação para, no final das contas, e com amparo aqui na jurisprudência do STJ, dispor que a contribuição ao SEBRAE é devida por todos aqueles que recolhem contribuições ao SESC, SES, SENAI, SENAC, independente de serem microempresas, médias ou grandes, porque a empresa está falando basicamente isso, que não é microempresa, nem pequena, enfim. Questão aqui da obrigatoriedade do INCRA, que está falando que é empresa urbana e por isso mesmo não deve recolher o INCRA. Aí, mais uma vez, eu estou me utilizando aqui de jurisprudência do STF, nesse caso, né? Jurisprudência do STJ, aqui, que inclusive julgada sob a sistemática dos recursos repetitivos. Um dos pontos levantados nesse contexto aqui é que a empresa diz que, a partir das leis 7.787/89 e 8.203/91, a contribuição ao INCRA tinha sido extinta. E aí, por esse precedente, nesse precedente aqui do STJ julgado em repetitivo, o ministro Luiz Fux disse que não. O STJ editou aqui a súmula 516, enfim, é uma matéria que a gente já bem conhece aqui, e no final das contas, né, eu estou conhecendo do recurso em parte, por conta dessa alegação aí do fato gerador, que não constou da impugnação e não foi objeto de discussão, e na parte conhecida, que é em relação à obrigatoriedade do INCRA e do SEBRAE, eu estou negando provimento. Ok, Sávio, e quanto ao tema especificamente relacionado ao crédito, o contribuinte alega, que era lá obrigações da Eletrobras, título público, ele não traz matéria nenhuma recurso, né? Não.
Ok. Senhores, considerações, conselheiro relator, conhecendo em parte do recurso voluntário, ele ter tratado de matéria que não fazia parte do contencioso, instaurado com a impugnação, e nessa parte conhecida, já temas bastante trabalhados já por nós, negando o provimento. Alguém quer fazer alguma consideração? Guarita, como vota? Eu acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Eu também acompanho, assim, acordo mesmo colegiado por unanimidade de votos em conhecer em parte do recurso voluntário, por este tratar de termos estranhos litígio administrativo instaurado com impugnação ao lançamento, na parte conhecida, por unanimidade de votos, negado o provimento. Processo seguinte, também de relatoria do conselheiro Sávio, São Jorge do Oeste, Prefeitura. Por favor, conselheiro, fique à vontade. Presidente, esse caso aqui é mais simples, tá? A autuação que abrange aqui o período de apuração de janeiro de 96 a março de 2006, certo? A autoridade fiscal aqui no relatório fiscal de folha 194 de 2001 dispôs que, a partir da análise da documentação apresentada, inclusive, que inclusive estou lastreada aí pelas GPS relativos a todos os meses compreendidos da autuação, verificou ali que, no final das contas, a empresa não havia recolhido contribuição social, cota patronal, segurados, enfim. E aí, a empresa foi devidamente intimada da autuação, apresentou impugnação de folhas 322 e 355, os autos foram encaminhados aí para a DRJ, mais uma vez a DRJ entendeu por converter o julgamento em diligência, né? Porque aqui a DRJ dispôs que a autoridade lançadora não havia aqui discriminado bem as divergências encontradas, informadas pelo setor de recursos humanos, que seria necessário que a autoridade descrevesse quais seriam as rúbricas do resumo de folha de pagamento, consideradas como integrantes do salário de contribuição, enfim. O processo retornou, a autoridade fiscal de Pato Branco, no Paraná, acabou elaborando aí o relatório complementar de folhas 455 e 462, e aí prestou todos esses esclarecimentos relativos às solicitações da autoridade julgadora. O processo retornou mais um. E aí, antes de atropelar essa parte, a prefeitura foi regularmente intimada desse novo relatório complementar, não apresentou nenhuma manifestação, e os autos retornaram aí para a autoridade julgadora, tá? E aí, em análise da peça impugnatória, a autoridade entendeu ali por julgar parcialmente procedente, porque qual foi o entendimento da autoridade julgadora? Porque para que a caracterização de mão de obra restasse ali configurada, não bastaria a simples indicação dos serviços prestados na lista dos serviços sujeitos à retenção nos termos do regulamento da Previdência Social, mas sim seria imperioso que cada prestador de serviço fosse analisado individualmente, no sentido de se verificar se havia ali cessão de mão de obra ou não. Então, no final das contas aqui, presidente, os levantamentos tais quais discriminados aí, RET, RT1, RT2, até RT11, foram considerados nulos por vício formal, devido à não descrição dos elementos caracterizadores da efetiva ocorrência da cessão de mão de obra. E aí o crédito que foi apurado em 370 foi retificado para 344. A empresa aí, a prefeitura, melhor dizendo, foi intimada, apresentou recurso voluntário de folhas 558 e 588, e no recurso, o que é que a prefeitura fala aqui? Duas preliminares, tá? Preliminar da nulidade por extinção do mandato de procedimento fiscal, porque o que é que ela diz aqui? O MPF originário tinha prazo até tanto, né? 120 meses. E aí, depois, houve um novo MPF complementar
que foi requerido depois desse prazo. Então, digamos, passados-se 2 dias, foi requerido o novo MPF, mas deveria ter sido já antes mesmo do vencimento, da extinção do primeiro MPF. Mas, de todo modo, é matéria nova, eu não estou conhecendo. A questão aqui da pessoa incompetente, que a prefeitura está dizendo que o auditor, ele é o Rosa Fernandes, não poderia ser o responsável pela execução do MPF complementar, enfim, são matérias novas, tá? Questão da decadência dos débitos, a prefeitura traz aqui, certo? E aí, no mérito, o que é que ela diz? Que a autoridade não havia observado o então vigente artigo 37 da 8.212, que prescreve, que dispunha que a fiscalização deveria lavrar notificação de débito com discriminação clara e precisa dos fatos geradores. Já que no entendimento da prefeitura aqui, a autoridade não relatou quais seriam as rúbricas que foram consideradas como integrantes do salário de contribuição relativos às competências de tanto. Aí sai listando aqui as competências, tá? E aí, no final, ela elenca um trecho ali do auditor fiscal ter sido, quando da elaboração do relatório complementar, em que ele apresenta apenas uns gráficos e ele faz, não, estou fazendo isso aqui por amostragem, né? Enfim. E aí ela se apega nisso e fala, peraí, como que ele considerou aqui essas rúbricas por amostragem? Não dá, isso é inadmissível, mas não foi, no final das contas, né? Então, partindo aqui para as razões do voto, não estou reconhecendo dessas duas questões de nulidade da extinção, de nulidade por extinção do MPF, em virtude da lavratura de notificação por pessoa incompetente, não se tratam de matérias de ordem pública, enfim. Passando aqui, ainda faço essa consideração a título de esclarecimento, e ainda que assim não fosse, as questões relativas ao MPF não ensejam a nulidade do lançamento, enfim. Aí passo aqui a questão da decadência. Aplico de logo aqui a súmula vinculante número 8 do STF, faço o apanhado total aqui da legislação, passo pelo parecer PGFN, súmula, e aí venho dizendo o quê? Quando se comprova o pagamento, aplica-se o 150. Quando não, ou quando se tratar de casos que envolvem dolo, fraude ou simulação, aplica-se o 173, certo? E aí, aplico aqui a súmula 99 do CARF, que dispõe que a comprovação do pagamento antecipado se dá por competência, né? Aí, qual foi o meu desfecho aqui nessa parte da competência, certo? Na hipótese dos autos, verifique que a autuação tem por objeto as competências de 1 de 96 a 3 de 2006. Peraí, deixa eu confirmar aqui. 3 de 2006. E a notificação do lançamento ocorreu apenas em 2006, certo? Então, as competências de 1 de 96 a 11 de 2000 estariam decaídas por força do 73.1. Aí a gente entra na questão aqui do 150, enquanto as competências de 1 de 2001 a 7 de 2001 estariam decaídas por força do 154 do CTN. Aí a gente entra aqui nessa questão dos pagamentos, presidente. A empresa, ela junta aqui, não sei se foi a empresa ou a fiscalização, tá? Mas tem umas folhas de pagamento, GFIF, GPS, eu até identifiquei aqui, certo? A própria autoridade já havia disposto lá no relatório que tinha feito a análise de todas as GPS, de todos os meses ali, objeto de autuação. Eu analisei aqui os próprios discriminativos analíticos de débito, tem aquelas rúbricas de diferenças em todos, relatório de documentos apresentados, relatório de apropriação de documentos, enfim. Eu cheguei à conclusão que, de fato, houve pagamento, né? Considerando ainda mais as próprias GPS que a prefeitura aqui juntou, tá? Que eu, como eu falei para vocês, não sei se foi ela, de fato, ou se foi a própria fiscalização a título de amostragem. Então, eu cheguei a essa conclusão, né? Estou conhecendo aqui a preliminar de decadência,
para reconhecer a decadência das competências de 1 de 96 a 11 de 2000, a competência, eu faço uma ressalva, a competência de 12 de 2002 deve ser mantida, 12 de 2000. E 13 de 2000? Não tem. Não tem, né? Não tem, por aplicar, ou tem, está incluído. Deixa eu até verificar isso aqui. Por que você mantém a 12? Porque não teve pagamento naquele período? Não, porque não vai dar. Não é aquela questão lá do... É porque esse aqui é pelo 173. Mas se teve pagamento no... Tem essa questão, né, presidente? Tem esse ponto aqui. Eu fui por aqui, em relação a essa, eu fui por um... Mas eu não entendi, sabe? Por que esse aqui, uma parte é 173, outra parte 150? Não, eu estou entendendo, porque eu deixei aqui discriminado, porque se houvesse alguma dúvida, a gente reconhecia uma parte pelo 173 e se houvesse dúvida em relação aos pagamentos, a gente não reconhecia, entendeu? Entendi. Eu discriminei só por isso. Mas se a gente entender aqui que realmente houve os pagamentos, de acordo com essa análise que eu fiz aqui, a gente reconhece tudo pelo 150. Ok, aí vai até julho de 2001. Isso. Ok. Entendeu? Mas seria isso. Aí na questão da nulidade do lançamento, enfim, é mais ou menos o que ele falou. A fiscalização ali não demonstrou quais seriam as rúbricas, mas tudo foi baseado nos próprios discriminativos ali, ou resumo de folha de pagamentos apresentados pela própria prefeitura, entendeu? E aí a própria autoridade falou, as divergências em relação aqui às rúbricas não foram apuradas em todas as competências, mas apenas em algumas, né? Então, basicamente isso. Eu estou falando aqui nessa questão da nulidade, que de fato não houve nulidade, porque, no final das contas, toda a apuração se deu com base nos documentos ali apresentados pela própria prefeitura, e a prefeitura bem sabia das rúbricas que estavam ali sendo objeto de divergências, né? Enfim, basicamente nesse sentido, presidente. Okay. E aí estou reconhecendo a decadência e rejeitando essa outra preliminar. Ok, Sávio. Assim, eu faria só uma consideração, porque você não conhece de uma determinada matéria que está relacionada à complementação do termo de verificação, né? E aí, o que acontece? Quando a gente costuma falar que não conhece a matéria porque ele está inovando, a gente leva em consideração que ele trouxe na DRJ. E, na verdade, nesse caso, ele está tratando de uma questão superveniente à própria impugnação. E aí caberia ele tratar desse tema. Embora, para mim, o resultado seria o mesmo, porque, como você bem já colocou aí, a fiscalização está incidindo sobre os próprios elementos que ele apresenta, e outra coisa, o MPF é uma matéria, é um instrumento absolutamente gerencial que não pode afastar o lançamento que decorre de obrigação legal do auditor, né? Mas, de todo modo, eu não acolheria as preliminares nesse sentido. Mas eu não sei se seria o caso de não conhecer esse tema. Porque, queira ou não queira, quando você fala que não instaurou litígio, você remete à impugnação ao lançamento. E, nesse caso, o que ele está argumentando é algo superveniente à impugnação. Você está falando do que em relação ao MPF e aquela alegação inicial, aquelas duas alegações iniciais que você falou que não... Você acha que é superveniente a impugnação, porque ela aparece, ela nasce quando o fiscal vai lá e faz um relatório complementar e ele traz esse tema, ele fala, ó, relatório complementar aqui, não tinha MPF, que estava vencido, só prorrogaram depois. E ainda o cara usou uma amostragem. Como assim amostragem?
Mas aqui, presidente, ele não foi intimado para apresentar manifestação complementar? Sim, mas Não fez nada, né? quando a gente fala, se ele não falou nada, quando a gente está falando de inovação, lançamento, a gente remete à impugnação, porque é o que prevê no 70235. As matérias que não constarem na impugnação, elas não são conhecidas mesmo, né? Não compõem litígio, exceto se referirem a fato superveniente. Não, mas deixa eu explicar essa situação aqui, tá? Essa nulidade da extinção do MPF, ela não tem nada a ver aqui, vamos lá, o MPF complementar, melhor dizendo, não tem nada a ver com essa, quando a autoridade entendeu por baixar o processo em diligência para que a autoridade ali elaborasse o relatório complementar, tá? São coisas distintas aqui. Então o MPF já era Já era antes. Essa questão do relatório complementar aqui é só em relação às rúbricas, que aí a autoridade falou, peraí, você não discriminou bem quais eram as rúbricas que compuseram ali o salário de contribuição, né? É questão meritória, tá? Aí voltou, aí ela falou, não, eu verifiquei aqui, ó, tá? Até aqui na resposta, eu verifiquei aqui que que não há divergências em todas as competências, mas tão somente em algumas. E aqui, como forma de demonstrar quais rúbricas eu considero como sendo integrantes do salário e contribuição, eu apresento aqui por amostragem algumas competências, e aí ela faz um quadro informativo para cada uma dessas competências, quais são os valores. E aí ela fala, olha, os resumos aqui dessas planilhas estão todos em anexo, entendeu? Só que ela só considera aqui as rúbricas com base nos próprios resumos de folha de pagamentos elaborados pela prefeitura. Então, o relatório complementar não tem nada a ver com a questão do MPF, é tão somente de mérito. Tá? Ok. Perfeito. Então, ficaria com relação a essa parte de não conhecimento do que tem do relatório complementar, que ele faz por amostragem, nesse você entende que não tem nulidade, porque você tratou no final do voto, não é isso? Isso, aí essa parte aí eu conheço, que é essa questão aqui de mérito, ó, que a autoridade não havia, e foi uma alegação que foi feita na impugnação, não com esses termos, claro, mas aqui ele melhorou e saiu discriminando competência por competência. É o que eu estou falando. Peraí, você está levantando uma nulidade que você mesmo ali elaborou os documentos, as próprias folhas de pagamentos e tal, está tudo discriminado ali, e a fiscalização apurou divergências ali entre GFIP, o que foi pago, enfim, de acordo com os próprios documentos elaborados pela própria prefeitura. Eu estou caminhando mais ou menos nesse sentido, porque a prefeitura aqui se apega, eu até grifei aqui nessa alegação de mérito, ó, que ela se apega nesse ponto aqui, em que a fiscalização lá no relatório complementar fala, peraí, eu estou discriminando aqui as rúbricas que compuseram o salário de contribuição, mas eu estou fazendo por amostragem. Aí a prefeitura pega e fala, peraí, isso aí é inadmissível, né? Que é isso inadmissível. Restou evidente que a fiscalização que ele considerou integrante do salário de contribuição, apenas as rúbricas realizadas por amostragem. Não foi, entendeu? Ela dispõe lá no relatório complementar as planilhas de cada uma das competências que ela deu ali como exemplo. No final, juntou os próprios resumos de folha de pagamento. Enfim, estou caminhando nesse sentido, presidente, aqui nessa questão do mérito, que foi realmente o objeto do relatório complementar, tá? Ok. Senhores, considerações? Conselheiro relator negando o provimento ao recurso voluntário, ainda assim acolhendo em parte acolhendo a preliminar de decadência para reconhecer extintos débitos lançados até a competência julho de 2001. Isso era integralmente o que ele tinha pleiteado, Sávio? Era, basicamente, o pedido dele é esse mesmo. Eu achei até conferir aqui, presidente, eu grifei essa partezinha aqui na questão. Só para eu, em vez de botar parcialmente, colocar acolher a preliminar de decadência para reconhecer extintos débitos lançados até a competência de julho de 2001.
Pode ser também. É porque eu fui mais no sentido de não declarar decadência integral, mas tão somente parcial. Olha, ele fala aqui, de sorte que as competências de 1 de 96 a 7 de 2001, que são as que realmente são aqui objeto de nossa análise, estão decaídas. Então é isso. Mas aí você... Conselheiro Guarita, como vota? Eu acompanho o relator. Conselheiro Douglas? Acompanho, presidente. Conselheira Débora? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o conselheiro relator. Assim, no processo 35 da São Jorge do Oeste Prefeitura, acorde mesmo colegiado por unanimidade de votos em colher a preliminar de decadência para reconhecer extintos os débitos lançados até a competência julho de 2001, inclusive. No mérito, também por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Presidente, só uma questão. Então, eu tiro essa parte aqui do conhecimento em parte do recurso? Porque tem aquelas questões lá de nulidade do MPF e do agente incompetente. Não, tá certo. Eu que esqueci aqui. Eu vou colocar aqui, tá? Beleza. Então, senhores, só corrigindo aqui a minha falha de anotação, em acolher a preliminar de decadência para reconhecer extintos os débitos lançados até a competência julho de 2001. No mais, quanto ao mérito em conhecer em parte do recurso voluntário, por este tratar de termos externos de litígio administrativo instaurado com a combinação e lançamento, na parte conhecida por unanimidade de votos, negar provimento e recurso. Negar-lhe provimento. Processo seguinte, item 36, WF Comércio de Mármores. São 3 processos do mesmo contribuinte. Conselheiro relator, conselheiro Francisco Guarita. Por favor, conselheiro. Itens 36, 37 e 38. Um momento, por favor, certo? Deixa eu ver. Trata de 3 processos de obrigações principais, 36, 37 e 38, certo? Primeiro, vamos analisar o processo 36, que eu considerei intempestivo, certo? Aí depois vamos passar para 37 e 38. De respeito a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social. Refere-se à contribuição destinada à Seguridade Social por parte dos empregados, arrecadada pelo empregador mediante desconto na respectiva remuneração, sem um correspondente repasse aos cofres públicos do período de 12 de 2001 a 8 de 2004. Vou direto ao voto. Eu entendi que, por não conhecer desse processo em si, porque eu a considerei intempestível. Inclusive, com até a própria unidade de origem já tinha lavrado o termo intempestividade. Quer dizer, na hipótese dos autos, a intimação da decisão de primeira instância ocorreu por via portal, folha 67, em 7 de 3 de 2008, uma sexta-feira. De modo que o prazo que alude o artigo 33 do decreto 70.235 começou a fluir em 10 de 3 de 2008, ou seja, uma segunda-feira. Findando-se em 8 de 4 de 2008, uma terça. Todavia, considerando que o presente recurso voluntário apenas veio a ser protocolado em 10 de 4 de 2008, cumpri pela sua intempestividade. Vale lembrar que a própria unidade de origem reconheceu a intempestividade do presente recurso voluntário através do termo de perempção datado de 9 de 4 de 2008. Não tinha alegação de intempestividade nada do recurso. E, no caso, não era feriado lá na cidade nesses 2 dias para adiar o prazo. Nesse processo, eu considero intempestivo. Ok, senhores.
Senhores, considerações? Todos prontos para votar? Conselheiro relator, não conhecendo do recurso voluntário, em razão de sua intempestividade. Como vota o conselheiro Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, eu também acompanho. Você chegou a ver, Rodrigo, essas coisas aí, não? Vi sim, presidente. Com certeza, Rodrigues. Peraí, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no... Porque eu fui contar as datas, fui ver se era feriado, alguma coisa de carnaval, mas realmente o protocolo foi dia 10 de abril, né? Pelo que eu vi. Eu vi o termo de perempção e o AR tem lá, manualmente grafado a data, 7 de março. A própria unidade reconheceu a permissão. Ok, senhores, então acordo os membros colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso voluntário em razão de sua intempestividade. Processo seguinte, WF, mesmo contribuinte, né? WF Comércio Exato. de Mar, Granitos, por favor, conselheiro, fique à vontade. Também refere-se à contribuição destinada à Seguridade Social por parte dos segurados, não descontada em recibo de pagamento no período de 6/2004 a 3/2004, no valor total de R$ 1.178,69. Quer dizer, apesar da autuação dizer respeito ao ano calendário de 2004, no seu recurso, a recorrente informa que está inativa desde o ano 2003. Não apresenta nenhum elemento contestando, não apresenta nenhum elemento comprovando que está inativo desde 2003. Aí ele contesta apenas o lançamento de 2005 e 2006, como bem decidida pela DRJ, não foram objeto da autuação o artigo. Quer dizer, na realidade, ela contestou, ela diz que está inativa desde 2003, o lançamento é feito em 2004, não apresentou nenhum elemento comprovando a inatividade dela, e ela só fez, se surgiu em relação às contribuições de 2005 e 2006, que nem era objeto da autuação, entendeu? Aí, por conta disso, eu considero que utilizei a decisão da DRJ, que argumenta o seguinte, que, de acordo com o artigo da mesma lei, o desconto da contribuição devida pelo empregado sempre se presume feito oportuno e regularmente pela empresa. A isso é obrigado, não lhe sendo lícito, alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber o requerado de acordo com o disposto da lei. A empresa alega que paralisou sua atividade a partir de 1 de 2005. No entanto, o lançamento fiscal de respeito ao fato gerador ocorrido no ano de 2006 a 12 de 2004. Ou melhor, nenhuma contribuição exigida no exercício de 2005 e seguinte. Logo, improcede as alegações. No caso, nego o provimento. Ok, senhores. Inclusive, a autuação está lastreada sobre recibos, né, emitidos pela própria, né? Alguém quer fazer alguma consideração? Então, como vota Douglas, conselheiro relator negando provimento a recurso voluntário. Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Também acompanha, assim, o processo 37, acordo de membro do colegiado por unanimidade de votos negar provimento a recurso voluntário. Item 38, mesmo contribuinte, Código de Fundamentação Legal 78. Por favor, conselheiro. Certo. Por ter deixado também contribuições à previdência social, por ter que comprovar a entrega na rede bancária de guia de recolhimento e informação das competências, as competências tais. Corresponde ao multiplicador sobre o valor mínimo de 1.101, fixado pela portaria tal, em função do número de segurado da empresa, acrescido 5% sobre mês, ou fração a partir do mês seguinte àquele em que o documento deveria ser, somando o período de doação, R$ 13.578,78. Quer dizer, a empresa tomou conhecimento da doação em 21 de 2006 e apresentou defesa, através do procurador, alega que para os usuários da DRI, em janeiro de 2005, a cobrança de contribuição no período posterior importa em loco de tratamento e lisa a previdência social. E o lançamento do ano 2005 são indevidos. Na realidade, nesse processo, se refere àqueles dois processos que a gente viu, seja um que foi considerado passivo pela
agora anteriormente o 36, ou então ele foi negativo provimento, no caso do 37. Aí vamos aqui no voto. Observe de logo que a empresa recorrente encontra concentra basicamente como alegação o fato que a empresa está em atividade paralisada desde o ano 2005 e que são insubstantes de lançamento relacionado aos anos 2005 e 2006. Ao mesmo tempo, informa que deixou de apresentar guia negativa do período sem empregado devido à falta de condições de manter o pagamento do histórico contábil, certo? Além de mencionar o fato que os proprietários da empresa são totalmente leigos, quer dizer, argumentações que não são paradas pela nossa legislação. Vale lembrar que a recorrente, apesar de informar que está inativo desde 2005, não apresentou nenhum elemento comprovando a situação informada. Sem falar no fato que a autuação, conforme a relatório fiscal da Folha 10, diz respeito à competência 924 a 1/2005. Portanto, em relação ao período contestado, a exceção de 2005 não foi englobada pela autuação. Aí, no caso, terminei usando o recaf também por não ter apresentado nenhum elemento novo. É o mesmo caso do anterior, né? Isso, exato. Aí negar provimento. Ok. Guarita, aqui você, nas tabelas, você colocou esse código de fundamentação 78 e o anterior código de fundamentação 59. Será que está certo isso? Porque esse código de 59 não é obrigação acessória? Mas esse é obrigação acessória, mas só que esse é parecido com o TFL 68. Não, o anterior? Isso. Esse é vinculado, tipo assim, como fosse uma porcentagem da... Tudo bem, Guarita. O processo anterior é obrigação acessória? O 37, não, é principal. É isso que eu estou falando, porque ele consta lá que refere-se à contribuição destinada à Seguridade Social. Não interfere em nada aqui o julgamento, é só que é importante a gente apontar isso para a gente poder juntar as matérias, né? Na hora que eu vou fazer isso, junto as matérias de forma mais adequada, né? Para contemplar aí a nossa necessidade de trabalhar com a pauta temática. Mas não interfere em nada no julgamento do caso, porque a gente acaba olhando a matéria e não propriamente a fundamentação, o código de fundamentação que serviu para a gente ordenar a pauta. Senhores, conselho relator também negando provimento, tal qual o caso anterior, negando provimento a recurso voluntário. Podemos ir ao voto? Douglas, como vota? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Também acompanho, assim, acordo de membro do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento a recurso voluntário formalizado nos autos de processo final 2007, 31 e 38 da pauta. Passemos, senhores, ao processo 39, relatoria do conselheiro Sávio, Cooperativa Central de Crédito do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Por favor, conselheiro Sávio, fique à vontade. Bom, presidente, esse aqui... Vamos lá. Exigências aqui de contribuições para o salário e educação, apuradas em razão da glosa de deduções realizadas a título de indenizações de dependentes, tá? Eu já vou partir direto para o voto aqui, presidente, porque é uma questão fática, comprobatória e tal, enfim. Que diz respeito aqui àquela questão ali do programa de manutenção de ensino fundamental, em que a empresa paga ali para os dependentes dos empregados, na modalidade de indenização dependentes, e tinha-se ali um valor, desembolsava para cada empregado a importância de R$ 126, enfim. A autoridade aqui verificou o quê? Que o valor deduzido no montante de arrecadação do salário e educação era equivalente ao número de alunos. Deixa eu pegar um pouco essa parte do objeto do lançamento para eu me rememorar um pouco, um pedaço aqui da autuação. Tendo verificado irregularidade no recolhimento do salário e educação, formalizou representação. Aqui o próprio Fundo Nacional dispôs à autoridade fiscal que a cooperativa aqui não tinha apresentado, porque ela era obrigada a apresentar ali, demonstrar, comprovar a cada período que estava cumprindo com as exigências ali para fazer jus à dedução
despesa com dependentes, enfim, indenização de dependentes, e aí o próprio FNDE dispôs à Receita que a cooperativa não estava fazendo essa comprovação, né? Aqui, ó, item 5.2 da autuação. O exame realizado pelo FNDE consistiu em verificar a regularidade das deduções realizadas na modalidade de indenização de dependentes, baseando-se nas informações constantes do sistema de gestão de arrecadação da autarquia. Verificou-se se o valor deduzido no documento de arrecadação do salário da educação era equivalente ao número de alunos beneficiários, informado pela empresa não RAI. Nos casos em que não houve entrega da RAI, é isso mesmo que eu estou me rememorando aqui, os valores apurados pelo FNDE foram integralmente os deduzidos pela empresa. Com base no cruzamento das informações da RAI com as deduções realizadas pela empresa no documento da arrecadação, foi emitido demonstrativo de divergência por estabelecimento, qual foi anexado à representação administrativa encaminhada à Receita. E aí a Receita tomou por base aqui esse cálculo. Valor apurado, deduções realizadas no mês, indicação de dependentes no cadastro. Valor per capita por aluno. Uma vez que as deduções foram realizadas em desacordo com as informações prestadas ao FNDE, cabe realizar o lançamento correspondente à glosa das deduções indevidas. Então, basicamente, a autuação tem por objeto essa glosa aí de deduções realizadas a título de indenização por dependentes. Pugnação foi apresentada às folhas aqui 82 a 92, o acórdão encontra-se juntado aqui às folhas 164 e 171, né? A autoridade entendeu por julgá-la parcialmente procedente, tendo em vista que a decadência, que reconheceu, aliás, decadências de um período da autuação até janeiro de 2003, tá? No final das contas, presidente, a gente está discutindo aqui um crédito tributário que restou mantido no montante de R$ 1.002,40. Enfim, o contribuinte foi intimado aqui do resultado da decisão de primeira instância, apresentou recurso voluntário de folha 178 a 185. E o que é que o contribuinte dispôs aqui? Que no período lançado adotou os sistemas previstos nos artigos tais, das leis tais, por meio da chamada indenização de dependentes. Todavia, de 3 de 98 a 5 de 2005, apenas o senhor Jorge percebia a referida indenização, conforme se verifica dos contra-cheques, que procedeu de acordo com o que prescrevera o artigo 10, parágrafo 1º, inciso 2 do decreto 3.142/99, que dispõe que as empresas optantes pelo sistema de manutenção de ensino ou pela arrecadação direta deveriam recolher a contribuição social do salário e educação com a dedução dos valores, enfim. A linha de defesa aqui é basicamente igual. Ela diz que estava ali amparada pela lei, mas que não há comprovação de que realmente prestava ali as informações devidas ao fundo, tá? A questão é tão somente essa. A empresa aqui até fez essa minha afirmação está lastreada aqui nesse item 3 do recurso, que não há dúvidas de que realizava o pagamento de indenização de dependentes para o senhor Jorge, no valor de 21, de acordo com a legislação de regência, que, portanto, detinha o direito de efetuar as deduções sobre a contribuição social do salário e educação. Daí porque o lançamento hora discutido é equivocado. A cooperativa também lança mão aqui de um argumento, que é um argumento novo, tá? Que ela fala o seguinte, o que houve aqui no caso foi só um erro formal. As informações que eu prestei ao fundo aqui foram equivocadas, mas isso não impede que a própria Receita ou o próprio fundo pudesse ali corrigir as informações, né? É um argumento novo, tá? Eu não estou conhecendo desse argumento. E aí, na parte do mérito, presidente, eu estou aqui aplicando o 56, 57 do RICAF. Eu não tenho o que fazer aqui, entendeu? Ela está dizendo aqui que estava amparado pela lei e a autuação está dizendo, não, beleza, você poderia estar amparado pela lei, mas você não cumpriu os requisitos ali ou não agiu de acordo com tais ou quais normas infralegais, né? Até grifei aqui,
A controvérsia essencial dos autos restringe-se a verificar se o valor deduzido pela impugnante no documento de arrecadação do salário de educação era equivalente ao número de alunos beneficiários por ela informado na RAI. E ainda se o contribuinte destinou efetivamente a verba deduzida para a finalidade educacional gerenciada pelo fundo. Aí vem mais aqui. Aí a autoridade julgadora faz utilização aqui do artigo 10, tal, que dispõe sobre os requisitos, aí vem um grifo mais. Dentre os documentos acostados aos autos pelo contribuinte, não consta nenhuma relação de alunos indenizados. A empresa, ao deixar de informar o FNDE no momento oportuno as relações de alunos indenizados, contendo a relação dos beneficiários, deixou de cumprir com as regras estabelecidas pelo sistema que proporciona esse tipo de benefício. Na forma estabelecida pela legislação pertinente, primeiro a empresa deveria ter informado, através do envio da RAI ao FNDE, todos os alunos que seriam beneficiados pelo sistema, empregados ou seus independentes. Somente após o cumprimento dessa formalidade, a empresa poderia efetuar as deduções. Pela documentação juntada, constata-se que a empresa indenizou o aluno ou responsável, procedeu à respectiva dedução nas guias de arrecadação do salário da educação, mas, primeiro, não informou a FNDE, através das RAI, a relação dos alunos que estariam sendo beneficiados através do sistema de educação, não tendo comprovado também, 2, a frequência escolar dos dependentes, dos segurados, e 3, não comprovou o pagamento das mensalidades dos dependentes por estabelecimento particular de ensino, ou a estabelecimento particular de ensino. Então, basicamente, uma questão de comprovação fática aqui, né? E aí ela vem com os mesmos argumentos no recurso. Eu estava amparada pela lei, tal, não tem o que se fazer. Estou negando provimento aqui o recurso. Conhecendo em parte, né, porque teve essa questãozinha aqui, que ela dispõe sobre esse erro, que é um erro formal, que a própria Receita e a própria autarquia poderiam corrigir. Não estou conhecendo essa alegação, no resto eu estou aqui aplicando 57 para negar provimento ao recurso. Senhores, considerações? Então, como vota, conselheiro Guarita, conselheiro relator negando provimento ao recurso voluntário e deixando de conhecer a matéria que não faz parte do litígio instaurado com a impugnação do lançamento. Eu acompanho o relator. Douglas? Acompanho o relator, presidente. Débora? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator e assino o processo 39, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer em parte do recurso voluntário por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos e negar-lhe provimento. Senhores, são exatamente agora, para esse no meu notebook aqui, que sempre dá a hora errada, então já não deve ser exato, mas já estamos aqui às 12 horas. Vamos parar, então, senhores? Podemos, senhores, julgamos até o processo item 39, sendo certo que a gente pulou um processo que a gente volta nele, eu não sei se hoje à tarde, de repente a gente volta aí nele hoje à tarde ou só amanhã, vamos ver de acordo com o andar da carruagem, tá bom? Mas é um processo que havia necessidade de dar uma olhada com um pouco mais de detalhe, que foi o processo 31, ou seja, julgamos a parte da manhã integralmente no primeiro vídeo, na parte da tarde iniciamos, fomos até o processo 39, pulando o processo 31. Estou passando essas informações para anotação devida lá pela nossa colega, a senhora Val, que nos acompanha pelo CARF, a quem eu solicito que pare a gravação nesse momento, por favor, senhora Val.